Bom dia, prof! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio que busca exatamente ajudar outros professores que estão começando a sua carreira ou que querem aprimorar a sua sala de aula. Porque a gente sabe, a teoria, a didática lá, quando a gente aprendeu na faculdade, não é bem do jeito que a gente imaginava, não é mesmo? Então, hoje, vamos falar de algo que muitos professores enfrentam, que é insegurança em dar aulas. Você já se sentiu inseguro ao entrar numa sala de aula? Eu já. Até hoje. Mesmo depois de 15 anos dando aula, não adianta. Pega uma turma nova, é um caso diferente, bate aquela insegurança. Mas isso é muito natural, tá? Então, eu acho que muitos professores ficam preocupados com o que os alunos vão pensar, com medo de não dar conta. E saiba que você não está sozinho ou sozinha nessa. Essa é uma sensação muito comum entre os professores, principalmente aqueles que estão iniciando a sua carreira. Mas a boa notícia é que isso pode ser superado e existem estratégias que você pode usar para isso, estratégias práticas. Então, fica comigo até o final, porque hoje eu vou compartilhar algumas técnicas que vão te ajudar a planejar as aulas de forma clara, melhorar sua oratória e criar um ambiente em que você se sinta mais seguro para crescer. Gente, é completamente normal se sentir inseguro, ainda mais se você estiver no início da sua carreira. Eu lembro da primeira vez que eu peguei uma turma que tinham 44 alunos, eu nunca vou esquecer, era no segundo ano do ensino médio. Quando eu entrei na sala, que eu vi aquele monte de alunos, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu dava aula para uns 15, 20, 30 no máximo. Chegou 44 e de ensino médio eu achei que eu não ia dar conta. Então, eu acho que são muitas expectativas que a gente tem para uma sala de aula e a gente também cria em cima da gente. Então, é normal a gente assumir uma responsabilidade e se colocar ali como alguém que vai estar dando uma aula, inspirando estudantes e, no final das contas, às vezes até mediando conflitos, que a gente sabe que sempre acontecem, né? Então, a gente acaba se questionando, será que os alunos não entenderam o que eu estou explicando? E se perguntarem alguma coisa que eu não sei responder? Nossa, eu sempre me perguntava isso. E se alguém vier com aquela pergunta super difícil, o que aconteceu? Eu sou professora de história, né, gente? Então, você imagina que os alunos, eles acham que a gente é o quê? Uma enciclopédia, né? Wikipédia pra quê se eu tenho um professor de história? Aí eles perguntam, o que aconteceu no dia 3 de setembro de 1439? E aí tu fica tipo, oi? Mas quando você tá começando, muitas vezes você se coloca essa pressão, como se você tivesse essa responsabilidade de saber tudo, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. E, às vezes, a gente também fica com aquele medo de ficar muito nervoso, perder a autoridade na sala de aula. Já sentiu isso? Eu já senti. Enfim, eu lembro da minha primeira aula, fiquei horas planejando. Assim, na verdade, dias. Aquele frio na barriga, aí não conseguia nem comer. E aí, quando chegou lá, eu só pensava assim, e se eles não gostarem? E se eu errar alguma coisa? Né? Porque eu acho que é natural a gente ficar com esses pensamentos. E o que eu acabei descobrindo depois é que essa insegurança, ela é importante. Porque ela é um sinal de que você se importa, né? De que você tá ali, de alguma forma, se preocupando com aquela aula. E eu acho que isso já é um bom começo. Mas o problema é quando essa insegurança paralisa a gente. E aí, ela faz, às vezes, a gente duvidar da nossa capacidade, impede, muitas vezes, que a gente mostre o nosso potencial, porque a gente tá ali com aquele medo de errar, com medo de falar demais. É importante a gente ter essa consciência também, ainda mais se você tá começando agora a sua carreira. E bom, gente, não é à toa que eu quis trazer para vocês cada vez mais ideias para ajudar a vida de outros professores, para que inclusive vocês não passem pelas coisas que eu passei ao longo de todos esses meus anos aí de carreira docente. E a gente tem sim como criar estratégias para que essa insegurança, que como eu falei,
pode acontecer independente da quantidade de anos que você tem aí na sua carreira, mas você pode fazer com que essa insegurança não seja tão visível para os seus alunos. E mais do que isso, que ela não te paralise ou te prejudique de alguma forma na hora de você dar a sua aula. Então, vamos pensar, primeiro, no mais importante de tudo, que é: você não pode ir para a sua aula sem saber o que você vai fazer. Você precisa ter um planejamento, prof. Sabe por quê? Se você chega sem saber o que você vai fazer, é muito mais fácil de acontecer alguma coisa, né, fora do seu planejamento, porque você não tem planejamento, né? E você acaba, de alguma forma, mostrando cada vez mais a sua insegurança. Então, a minha primeira dica é: planeje a sua aula, tá? Chega com ela já dividida, inclusive, por tempo, tá? Nos primeiros 5 minutos eu vou fazer a minha introdução, nos primeiros 15 minutos eu vou estar ali falando depois do desenvolvimento, depois eu vou trazer uma atividade prática que vai durar 5 minutos e depois eu vou fazer uma conclusão com os minutos restantes. Percebe? Como que esse planejamento vai fazer com que você saiba tudo que você quer trabalhar. E não só isso, os momentos em cada os momentos, né, dentro da sua aula que você vai conseguir pensar no seu conteúdo. Então, primeiro defina objetivos claros. Ou seja, o que eu quero que os meus alunos aprendam hoje? Isso, para mim, é uma das coisas mais importantes e que muito professor vai para a aula e não pensa nisso. Tá bom, prof. Então você já definiu o objetivo da sua aula, já traçou ali os blocos de cada momento do que você vai falar. E depois, tem como você melhorar a sua insegurança com alguma técnica? Sim. Outra é a questão da forma como a gente se comunica. Então, a boa notícia é que oratória é prática e não um talento que você já nasce com isso, como eu sei falar bem e tal, né? Então você deve treinar a sua aula antes de dar. Fala com você mesmo, fala com seu cachorro, fala com seu gato, fala com a parede, fala com qualquer coisa que você quiser. Mas, de repente pode até gravar um vídeo, porque gravar vídeo também é outro rolê, né? Então, a gente sabe que tem várias coisas que você pode fazer para melhorar a sua oratória. Uma delas é treinar antes. Depois, você tem que controlar a sua respiração. Então, faça algumas técnicas de respiração consciente, principalmente antes de você entrar ali naquela sala, tá? Isso vai ajudar você a reduzir a ansiedade, estabilizar a sua voz. E você pode também aproveitar e usar frases curtas, fazendo algumas pausas. Isso também vai fazer com que você diminua a sua ansiedade e dê tempo também para que os alunos sintam maior calma e maior clareza naquilo que você está falando. Em vez de falar rápido, sair terminando com tudo rápido, né? Dá uma paradinha. Passa um pouco mais de segurança. E isso também vai fazer com que esses alunos possam acompanhar você melhor. Outra coisa legal é você tentar criar um ambiente seguro, tanto para você quanto para os seus alunos, para eles se sentirem realmente como pertencentes àquele espaço. Você pode também admitir quando você não souber alguma coisa. Você pode falar: poxa, que ótima pergunta, eu não lembro disso. Vou pesquisar, vou trazer na próxima semana para vocês, ou até ali, se você tiver um celular, você pode procurar e já ali trazer essa resposta, tá? Mas isso vai mostrar humildade, vai mostrar profissionalismo. Antes eu achava que eu não podia fazer isso, que isso ia tirar a minha autoridade. Mas não, isso mostra que você não sabe tudo e a gente não sabe mesmo, né, gente? Então, tá tudo bem. Agora, você mostrar que você vai pesquisar, que aquela pergunta fez, inclusive, você, um professor, se movimentar, isso é muito legal também pro seu aluno, percebe? E isso vai também ajudar você a criar uma conexão com esses estudantes. Essa dica de ouro que eu vou dar pra vocês agora, ela é muito importante. Tente trazer exemplos do cotidiano desses seus estudantes. Entenda quem eles são, de onde eles vêm, o que eles gostam. E a partir daí, você pode tentar trazer metáforas ou exemplos mesmo que você traga para que esse estudante sinta que a sua matéria tem a ver também com a realidade dele. Percebe? E isso, de alguma forma, vai trazer mais segurança para você,
porque esse aluno vai estar mais conectado, vai estar falando do dia a dia dele, e isso vai fazer com que você também acabe se sentindo mais seguro, tá? Então, aceite que os erros fazem parte do processo, mostre para os seus estudantes que eles errarem tá tudo bem também, de preferência não estão na prova, então que eles usem mais a aula para errar, né? Mas que se errarem na prova também tá tudo bem, eles não podem se resumir a uma nota. E isso tudo tem que ser falado, conversado de uma maneira bem natural com esses seus estudantes. Bom, prof, esse nosso encontro, a gente fica por aqui, mas antes, vamos recapitular um pouquinho para ver o que a gente falou aqui nesse encontro breve, mas muito importante, que a gente trabalhou sobre insegurança em sala de aula. Então, primeiro, vocês, profs, devem planejar, eu também, óbvio que eu sou prof também, né, as nossas aulas com clareza, simplicidade e, de preferência, tendo marcado os tempos que você vai falar cada coisa, tá? Além disso, a gente deve praticar a nossa oratória, seja em casa, gravando um vídeo, e isso tudo também vai desenvolver cada vez mais a sua forma de se comunicar. Isso também aliado a um controle da nossa respiração, né? Eu antigamente falava, nossa senhora, parecia que eu tinha corrido uma maratona depois da aula. E é importante que a gente faça algumas pausas, tenha, né, um maior controle dessa respiração. Mas uma outra questão que vai ajudar você a controlar essa insegurança é se você sentir que está num ambiente seguro. E esses estudantes também. Então, crie esse ambiente onde os erros são vistos como algo positivo para o aprendizado deles, tanto para os alunos quanto até mesmo para você, tá? A insegurança, gente, ela faz parte desse início. Não tem como a gente não ter. E como eu falei, às vezes até depois de muitos anos de carreira você ainda vai sentir essa insegurança. E isso não define a sua jornada, não define como você é como professor, tá? A prática, o planejamento e a autoconfiança, ela vai sendo construída também aos poucos, mas quanto mais você investir nisso, mais você vai ver que você vai se surpreender enquanto você pode crescer profissionalmente. Gostou? Então, compartilhe esse conteúdo, traga outros professores para que a gente possa criar uma comunidade que vai estar falando cada vez mais sobre educação e as formas que nós, professores, podemos levar essa sala de aula de uma maneira mais leve e mais tranquila, né, para todos nós. Beijos e até a próxima!